Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Olá, gente. Bem-vindos, bem-vindas ao Petit Jornal. Esse é o bate-papo número 955. Estamos gravando numa live no YouTube do Petit Jornal. São exatamente 21 horas e 24 minutos da quinta-feira, 23 de outubro de 2025. Cá está a dupla de costume, a dupla que você conhece de cor. Tanguy, o Bagdadi animado, contente, preparado, revigorado, resiliente, retumbante, descansado e tarifado? Tarifado, o professor Bagdadi segue. E temos também Daniel Souza, que é esse que vos fala. Ao longo dos próximos minutos, vamos repercutir os principais acontecimentos internacionais das últimas horas. E começamos, Tanguy, com uma notícia forte. Knesset, anexação da Cisjordânia. É para valer? Vamos a isso, Tanguy? Tudo bem, Daniel Souza? Como vai? Um prazer estar aqui mais uma vez nesse bate-papo 955. Daniel Souza tinha parado com esse negócio de me arremessar na pauta, né? Mas ele não vai conseguir, não. Eu vou fazer as saudações todas aqui, vou deixar um abraço a todo mundo que nos acompanha aqui nessa live do YouTube. Um prazer ter vocês aqui. Também todo mundo que nos acompanha pelo podcast, né? Onde quer que seja, qualquer aplicativo que seja. Um prazer estar aqui mais uma vez. Daniel Souza, a gente começa, assim, falando sobre o Oriente Médio, mais uma vez. Principalmente, Daniel, pelo fato de que no dia de ontem, né? Então a gente está gravando esse episódio aqui na quinta-feira, dia 23. Na quarta-feira, 22 de outubro, o Knesset, né, o parlamento israelense, aprovou 2 projetos de lei. Ainda é uma votação preliminar, né, então não virou lei ainda. Cada uma dessas leis ainda tem que ser votada 3 vezes, ser aprovada 3 vezes para finalmente se tornar lei. Mas esses 2 projetos de lei abrem espaço para uma anexação formal da Cisjordânia. Eu não estou falando, Daniel, sobre uma anexação de uma parte da Cisjordânia. Eu estou falando sobre uma anexação da Cisjordânia toda, tá? Basicamente, Daniel, o primeiro projeto, que é certamente o que vai gerar mais repercussão, está gerando mais repercussão, é uma que estabelece que, abro aspas, a lei, a justiça, a administração e a soberania de Israel serão aplicadas a toda a Cisjordânia. Eu vou ler de novo, Daniel. A lei, a justiça, a administração e, sublinho aqui, a soberania de Israel serão aplicadas a toda a Cisjordânia. Ou seja, Daniel, um projeto aqui que está falando sobre anexação literal, né? O objetivo dessa lei é abrir espaço para a anexação de toda a Cisjordânia ao território israelense. A segunda proposta, que também foi aprovada, essa aqui até com uma margem maior, eu vou voltar a falar sobre a primeira ainda, mas a segunda foi aprovada com uma margem até mais confortável, fala sobre a anexação de um assentamento próximo a Jerusalém. É um dos maiores assentamentos que Israel tem ali naquela região, perto de Jerusalém, né, que é o Male Adumim. Ele é um assentamento grande, e é esse que a gente falou aqui em outros momentos, Daniel, que tinha aquele objetivo de ser ampliado, né? Houve já aprovação, inclusive, dessa ampliação. Esse assentamento, Daniel, sendo ampliado, se ele for ampliado da maneira como estava se planejando, ele fecha o acesso a Jerusalém. Ou seja, os palestinos não teriam mais acesso a Jerusalém, porque você teria esse assentamento tomando todo esse acesso. Esse foi aprovado por 34-9. Então, mesmo partidos de oposição ao governo Netanyahu votaram a favor. Agora, Daniel, o primeiro projeto certamente é o mais complicado de todos, esse que fala sobre a anexação da Cisjordânia. E foi interessante, Daniel, porque o governo Netanyahu, ele mobilizou o partido dele, né, o Likud, contra o projeto. Isso por conta da pressão dos Estados Unidos. Basicamente, o que os Estados Unidos estão dizendo é, olha, esse projeto aí pode colocar tudo a perder. O cessar-fogo ele pode acabar agora. Vocês estão falando sobre anexar a Cisjordânia. Isso aí pode acabar hoje. Então, o partido do Netanyahu, Daniel, foi instruído a votar contra o projeto. Só que houve uma defecção. Teve um parlamentar do Likud, que era o Yuli Edelstein, que votou a favor. E o voto desse dissidente, né, do Likud, foi decisivo. Ou seja, nessa primeira votação, repito, não é uma votação final ainda, ela precisa de 3 votações para se tornar lei, mas foi aprovado por 25-24, por apenas um de diferença. Então, o Yuli Edelstein, que rompeu com a fileira do Likud, acaba sendo o voto decisivo, né, e acabou sendo aprovado, portanto, com apenas um voto.
Importante notar, Daniel, que o fato de Netanyahu estar contra esse projeto não significa que ele seja contra a anexação. Ele apenas considera, o partido apenas considera que não é assim que deve ser feito, não deve ser uma lei. Isso aqui vou abrir aqui aspas do partido, tá, Daniel? Isso aqui é uma declaração da liderança do partido, diz o seguinte: ele é contra o projeto, mas a real soberania não será conquistada por uma lei simbólica, mas sim por meio de trabalho concreto e da criação de condições políticas para o reconhecimento da nossa soberania. Ou seja, assentamentos, né, Tanguy? Segue avançando com os assentamentos, vamos criar um fato consumado. E lá na frente vão acabar reconhecendo. Os Estados Unidos vão reconhecer, isso é questão de tempo, né? E o exemplo que sempre é dado são as colinas de Golã, que foram ocupadas por Israel em 67. Em 81, Israel declarou a anexação e o governo do Trump, no seu primeiro mandato, reconheceu. É basicamente isso, né? Eu tomei, não tem mais jeito, não vou sair daqui. Em algum momento os Estados Unidos vão reconhecer. Agora, veio a reação por parte dos Estados Unidos. O Trump disse que Israel perderá o apoio dos Estados Unidos se avançar com a anexação da Cisjordânia. Absolutamente ninguém acha que isso de fato vai acontecer, mas não é muito comum a gente ver um presidente americano falando isso. Então o Trump disse: Israel perderá o apoio dos Estados Unidos se avançar com essa anexação. Essa declaração ela não é de agora, essa declaração foi dada no dia 15 de outubro, mas ela foi publicada na revista Time. Foi uma entrevista para a Time, ela foi publicada no dia de hoje, nessa quinta-feira. Então disse ele, abro aspas, isso, né, falando aqui da anexação, não vai acontecer. Não vai acontecer porque eu dei minha palavra aos países árabes. Eles, está falando aqui dos israelenses, não podem fazer isso agora. Tivemos grande apoio dos árabes. Israel perderia todo o apoio dos Estados Unidos. Israel não fará nada com a Cisjordânia. Não se preocupem. Ele falou isso, Daniel, claramente de olho numa outra coisa que ele falou também, que é a expectativa dele de que a Arábia Saudita se junte aos acordos de Abraão ainda esse ano. Achei ousado. Acordo de Abraão significa que a Arábia Saudita passaria a ter relações diplomáticas com Israel. E o próprio J.D. Vance, Daniel, vice-presidente dos Estados Unidos, está em Israel nesse momento e também falou que não pode acontecer a anexação. Foi a mesma coisa que disse o Marco Rubio também, né, o secretário de Estado dos Estados Unidos. Isso aí vai colocar o cessar-fogo a perder, isso aí vai dar problema e tal. Então há uma gestão do governo americano para tentar garantir que esse processo de anexação, né, essa lei, não avance, porque isso colocaria a perder um cessar-fogo, Daniel, que na prática os Estados Unidos deram sua palavra, né? Afiançaram, vai ter cessar-fogo, vai dar certo, vai funcionar. Agora, dentro do governo israelense, inclusive nas bases aliadas do Netanyahu, tem muita gente que considera que a anexação tem que avançar. Nada vai acontecer, a gente vai dar um jeito, vai ter problema, mas a gente vai superar e lá na frente isso se torna um fato consumado, Daniel. Tanguy, no dia de ontem nós trouxemos a informação de que Donald Trump havia decidido sancionar a Lukoil e a Rosneft, que são duas petroleiras russas super importantes. Pois bem, no dia de hoje, o governo da Alemanha passou o tempo todo pressionando a Casa Branca a rever essa questão, ou pelo menos calibrar a questão das sanções impostas à Rosneft. Afinal, 3 subsidiárias da Rosneft ainda operam na Alemanha sob tutela administrativa do governo alemão. As sanções dos Estados Unidos proíbem bancos e empresas ocidentais a fazer negócios com qualquer entidade controlada pela Rosneft. Isso atinge as refinarias alemãs, mesmo que elas estejam sob a tutela do governo alemão. As subsidiárias, segundo Berlim, não deveriam ser punidas, pois já estão sob o controle de um governo aliado. Recentemente, o Reino Unido, quando foi sancionar a Rosneft, não incluiu essas refinarias na sua lista de sanções. Ou seja, os britânicos tomaram ali cuidado para não causar embaraços aos alemães, cuidado esse que os americanos não tiveram. Uma das refinarias, por exemplo, que fica em Brandemburgo, no nordeste da Alemanha, ela é responsável sozinha por 12% da capacidade de refino do país e é uma das principais empregadoras da região. O fechamento dessa refinaria causaria um prejuízo
e afetaria diretamente o eleitorado em Brandemburgo, onde a AfD tem crescido bastante. O Merz, ele enfrenta pressões internas, né? Ele precisa proteger empregos, garantir o abastecimento energético, sem parecer leniente com Moscou. As refinarias sob tutela estatal, sob tutela do governo alemão, que foram encampadas pelo governo alemão, elas acabam tendo limitações de investimento. Afinal, não podem receber capital privado devido à incerteza jurídica e o governo precisa renovar a tutela, a encampação, a cada 6 meses por meio de decreto, o que cria uma instabilidade regulatória. O resultado acaba sendo que o país depende dessas refinarias, mas não pode operá-las plenamente, nem privatizá-las, nem investir nelas com segurança jurídica. É um tremendo abacaxi que o governo alemão acaba administrando e agora se tornou inadministrável com as sanções impostas pelo Donald Trump no dia de ontem contra essa importante petroleira russa que ainda tem 3 refinarias na Alemanha. Por isso, o governo alemão está sistematicamente pressionando os americanos a, pelo menos, fazer como os britânicos e dizer, olha, refinarias e tal, coloca ali uma exceção nas sanções para que essas refinarias da Rosneft na Alemanha possam continuar operando e não causem aí maiores problemas para a Alemanha, para a economia da Alemanha, para o abastecimento energético desse importante aliado. Aliás, no dia de hoje, Tanguy, o Putin respondeu às sanções impostas pelos Estados Unidos e disse o seguinte, abre aspas, a Rússia não cederá à pressão dos Estados Unidos ou de qualquer outro país, fecha aspas. Ele me pareceu um pouco mais incomodado do que o normal. Aparentemente, Tanguy, ele não esperava, afinal, ele teve ali uma conversa com Donald Trump na semana passada, as coisas pareciam estar indo bem, entretanto, ele destacou que, olha, isso aqui não pode ser feito, não é dessa forma, aliás, elencou uma série de insatisfações em relação aos Estados Unidos nas declarações dele, falou inclusive dos mísseis, né, Tomahawks, que poderiam ser ali fornecidos pelos Estados Unidos à Ucrânia. Enfim, é algo que chamou bastante atenção o tom do Vladimir Putin, que pareceu bastante incomodado com as sanções que foram impostas pelo Donald Trump nessa semana a 2 importantíssimas petroleiras do país. E uma discussão importante quando a gente fala sobre energia atualmente, né, Daniel, não é apenas a questão de combustível e tal, mas a energia está sendo cada vez mais demandada também do ponto de vista tecnológico, né? Sempre uma variável muito importante, inteligência artificial, inovação, tudo isso passa muito por energia, passa muito por energia, enfim, pelo acesso à energia. E aí, Daniel, isso mostra o tamanho da importância que a tecnologia tem em tudo, né? No crescimento econômico dos países e tal, e inclusive nas nossas carreiras, né? De todos nós. Eu, você e todo mundo que está nos ouvindo depende muito da tecnologia, né? A tecnologia ela é muito presente nas nossas vidas. E para você que quer trabalhar com tecnologia, a gente traz aqui os nossos parceiros da Alura, a maior escola de tecnologia do Brasil. A Alura te oferece 15% de desconto como um apoio para que você faça esse passo, dê esse passo. Caso você já seja da área da tecnologia e queira se capacitar mais, a Alura tem inúmeros cursos feitos para você. Não importa a sua idade, não importa a sua formação, dá uma olhada lá nos cursos da Alura. Você que está começando, você que está fazendo uma transição de carreira, tem cursos lá que certamente vão te impulsionar e te ajudar. Aliás, a Alura, Daniel, ela tem vários planos, e num deles, né, a gente está falando aqui sobre o Ultralab, né, que é um dos planos da Alura, você tem uma área exclusiva exatamente para conectar pessoas que estão entrando nessa área de tecnologia ou querem mudar de área na tecnologia a empregadores, por exemplo. Então vai apresentar, né, vagas, mentorias, eventos, networking, suporte para carreiras. Tudo isso está lá na Alura, Daniel, com 15% de desconto no link que está na descrição desse episódio. Tanguy, conhecer tecnologia é fundamental para qualquer profissional. Aliás, a gente pode compartilhar nossa experiência profissional. Nós não estaríamos aqui sem alguns conhecimentos tecnológicos. A Alura nos ajuda demais nesse processo. Fica aqui a recomendação aos amigos e amigas do Petit Jornal. A maior escola de tecnologia do Brasil oferece muitos cursos para diferentes níveis de conhecimento, para diferentes objetivos. Vai lá, clica no link do descritivo, conheça o trabalho da Alura, que você vai gostar
bastante. Daniel Souza, como próxima pauta, eu queria trazer a nossa discussão aqui para a América Latina para falar sobre o Peru. A gente teve há pouco tempo a destituição da presidente Dina Boluarte. Quem assumiu a presidência foi José Herrí, né, que era presidente do parlamento, né, então tornou-se presidente, uma presidência meio interina e tudo, e caiu no colo dele um país absolutamente convulsionado, Daniel. E ele declarou no dia de ontem estado de emergência por 30 dias em Lima e Callao. Callao faz parte da região metropolitana de Lima, mas ele teve que declarar estado de emergência. Segundo ele, o objetivo é restaurar a paz e a confiança dos cidadãos, sempre com o discurso, Daniel, ele já assumiu a presidência com esse discurso da questão da segurança pública. A segurança pública, de fato, no Peru passou por uma deterioração bastante grande. É um país que teve uma piora em todos os índices, né, de homicídios, de roubo, de assalto à mão armada, né, a situação da segurança pública peruana, ela piorou bastante e, portanto, esse é o discurso dele. Então, ele estabeleceu o estado de emergência, principalmente, sim, por conta da criminalidade, mas também por conta das manifestações pelas quais o Peru vem passando. Muito interessante, Daniel, porque são manifestações também da chamada geração Z, né? São manifestações que a gente já falou aqui em outros países, por exemplo, Madagascar, no Nepal, com pautas muito parecidas, né? Pautas relacionadas a serviços públicos ruins, falta de apoio à empregabilidade dos jovens, falta de segurança, né? Tudo isso vem mexendo bastante com essa geração, né? Quando a gente fala sobre a geração Z, é uma geração que hoje está ali entre 25 e 35 anos, então são pessoas que vêm apresentando uma frustração bastante grande com as perspectivas, né, com o que vem pela frente, e principalmente, né, no caso do Peru, uma desilusão com relação aos rumos políticos do país. Então caiu a Dina Boluarte, chegou agora um novo presidente, mas há uma sensação de que é mais do mesmo, né, de que as coisas não estão avançando muito. Essas manifestações, Daniel, já deixaram uma pessoa morta e mais de 100 pessoas feridas. Esse número, naturalmente, ele não é muito preciso, né, mas pelo menos uma pessoa morta e cerca de, né, para mais, né, 100 pessoas feridas. E o presidente, né, o José Herrí, ele vem forçando bastante esse discurso, né, o discurso de que a criminalidade está fora de controle, esses manifestantes estão fazendo arruaça e tal. Então, com o objetivo de fato, tomar conta das ruas do país, incluindo um toque de recolher. Os dados mostram, Daniel, que no Peru isso não tem adiantado muito, né? Mesmo com estado de emergência, mesmo com toque de recolher, a criminalidade, né, que é a grande bandeira dele, continua da mesma forma, não traz grandes mudanças, mas de qualquer maneira é um presidente, mais um, que assume a presidência no Peru já numa situação política muito difícil, já com desgaste, já com manifestações. Aquela coisa, né, Daniel? Não dá pra gente apostar que esse presidente peruano vai permanecer durante muito tempo ou vai ter muito sucesso político. Tanto é que quando a gente olha para os seus antecessores, a gente vê que a última vez que um presidente peruano conseguiu terminar o seu mandato, né, um mandato de 5 anos, foi em 2016. Né? Você imagina um presidente interino, né, um presidente que assumiu nessas condições, com grandes manifestações, a situação peruana segue muito difícil, Daniel. Tanguy, nessa semana, a dívida pública total, né, do governo dos Estados Unidos alcançou 38 trilhões de dólares. Eu não disse 38 milhões, eu não disse 38 bilhões, eu disse 38 trilhões de dólares. Aliás, a dívida aumentou 1 trilhão só no período de agosto até agora, quer dizer, é um período relativamente curto. Trata-se do crescimento mais rápido da dívida americana já registrada em período equivalente. Só para a gente ter uma ideia, em janeiro de 2024, a dívida americana era de 34 trilhões. E agora está em 38 trilhões, alcançou nessa semana. A dívida pública representa o total de títulos emitidos pelo Tesouro para financiar déficits orçamentários, além de títulos que também são emitidos para pagar títulos que estão vencendo, que é o processo de rolagem da dívida. E é interessante destacar, Tanguy, que segundo o Comitê Econômico do Congresso, a dívida americana está crescendo, em média, 69.713 dólares e 82 centavos por segundo.
Então, a dívida americana está num ritmo de crescimento muito veloz, o que evidencia o tamanho do desafio. É claro que o secretário Bessent, que é o secretário do Tesouro, ele enfatiza que está havendo aí uma melhora no fluxo orçamentário, que as coisas estão aos poucos sendo colocadas em ordem, que está tendo uma mitigação dos gastos públicos, um controle dos gastos públicos, um aumento das receitas, mas isso é discurso oficial. Na prática, nós não temos aí um endereçamento concreto do problema da dívida americana. Nós tivemos nesse ano de 2025 a aprovação da Big Beautiful Bill, que na prática envolve um crescimento ainda mais veloz do endividamento do governo americano nos próximos anos. Projeções do próprio governo sugerem aí 3 trilhões a mais num período de 10 anos, quer dizer, 3 trilhões a mais do que aconteceria se a dívida não tivesse, ou melhor, se a lei não tivesse sido aprovada. E parece que o governo Trump tem apenas algumas soluções para isso, Tanguy. Solução 1, você aumenta a tarifa de importação, porque aumentando a tarifa de importação, você arrecada e, consequentemente, melhora o desempenho do Tesouro. E solução 2, shutdown, né, Tanguy? Coloca o governo em shutdown, que aí você acaba cortando gastos, paralisa o governo todo, ou pelo menos as partes não essenciais, e com isso você vai tendo ali uma economia de recursos públicos importante. É isso que a gente observa no atual momento, mas é super preocupante o crescimento do endividamento americano nessa velocidade. E outro registro que eu gostaria de fazer, Tanguy, é que nós tivemos a divulgação por parte do governo argentino do crescimento de agosto, e o crescimento foi de 0,3%. Isso interrompe uma sequência de 3 meses de retração. A alta em relação a agosto de 2024, ou seja, a alta anual, está na casa de 2,4%. A gente está falando aí de uma estabilização moderada, mas não está falando nem de perto daquele crescimento espetacular de 5% que o governo argentino chegou a sonhar num determinado momento. Continuamos tendo crescimento, o crescimento estabilizou, retomou, depois aí de 3 meses de retração, mas é um crescimento anualizado de 2,4%, que está longe de ser espetacular, ainda mais depois da retração que a economia argentina teve no ano de 2024. Agora, Daniel, eu quero retomar o que você falou sobre Donald Trump agora há pouquinho, porque eu estava vendo minhas anotações aqui e eu reparei que Donald Trump parece ter 2 grandes objetivos, né? O primeiro deles é cortar gasto do governo, cortar gasto, vamos shutdown, não vai ter mais dinheiro, vamos cortar. E o segundo deles é ganhar o Prêmio Nobel da Paz. O que você faz com essas 2 informações, Daniel Souza? Obviamente, você vai para a imprensa e você diz que, isso foi o que Donald Trump fez hoje, haverá operações terrestres dos Estados Unidos contra cartéis de droga na América Latina muito em breve. Não disse onde. Agora, Daniel, eu acho que fazer uma guerrinha é a melhor forma, né, Daniel, de você cortar gastos e de você conseguir o seu Prêmio Nobel da Paz. Eu acho que tá bastante coerente, né? O que mais poderia fazer, né? Então você tem Donald Trump falando textualmente que haverá operações terrestres contra cartéis muito em breve. Não se enganem, quando ele fala contra cartéis de drogas, isso pode incluir o governo venezuelano e agora colombiano. Ele falou recentemente que Maduro não é um presidente legítimo da Venezuela, ele é, na verdade, um líder de cartel. E essa semana agora, ele chamou Gustavo Petro, presidente da Colômbia, de um narcopresidente. Ele colocou essa galera toda como parte de cartéis de drogas. Então, o que ele está dizendo ele falou isso hoje também, não precisamos fazer uma declaração de guerra. Nós simplesmente vamos matar quem tentar trazer drogas para o nosso país. Matar. Simplesmente matar. Eu acho que é um excelente atrativo para quem vai dar o Prêmio Nobel. Eu já tô com vontade de oferecer o Prêmio Nobel da Paz para ele já, Daniel. Me parece, assim, apetitoso. Ô, Tanguy, mas me diga uma coisa, você pode atirar em embarcações aí, águas internacionais? A legislação internacional permite esse tipo de comportamento? Peguei meus livros aqui de Direito Internacional, Daniel Souza. Se eu bem entendi, parece que não pode não, viu? Parece não pode não, que, né? Aparentemente é um pouco proibido, assim. Então, a não ser, claro, que você tenha um conflito aberto,
que você tenha integrantes armados que vão ameaçar frontalmente o seu país, aí pode, enfim, mas não é o caso. E aí ele diz também, Daniel, ele tenta passar aquela segurança toda, ele disse que o Pentágono sabe tudo sobre rotas e embarcações, sabemos de onde eles saem, sabemos quem está nos barcos. Pô, Daniel, eu não consigo acreditar nisso nem por 2 segundos, Daniel, só que ele sabe exatamente quem é que está saindo, para onde que está indo. Agora, isso tudo também faz parte, Daniel, de um jogo interno que Donald Trump está tentando fazer. Ele está tentando pensar, Daniel, isso o governo americano está mobilizado para isso, numa tese jurídica para conseguir aprovar esse tipo de ação no Congresso. No Congresso, Daniel, tem muita gente que é muito reticente com relação a isso. E, cara, pô, isso não pode, né? Assim, é contra o direito internacional, isso não pode ser feito, não pode ser feito. E ele está tentando encontrar maneiras de dizer que há uma guerra aberta para poder fazer isso. Me parece que a gente já falou sobre isso aqui outras vezes, né, Daniel? Uma tentativa de exercer um domínio militar, prático, as rotas, né, todas aqui na América Latina, uma reedição da doutrina Monroe, aquela ideia de América para os americanos, e agir. Essa parte aqui toda é a nossa zona de influência, aqui ninguém mexe com a gente. Então, faz parte dessa pressão que ele está fazendo, dizendo que ele vai adiante e tudo, mas é impressionante, né, Daniel? Um presidente que fala sobre o Prêmio Nobel da Paz e que está preocupado com o endividamento, está comemorando lá o shutdown, né? O governo está fechado e claramente ele não está fazendo nenhum esforço para contornar esse problema. Ao mesmo tempo, ele fala sobre uma intervenção por terra, né? Que, claro, que é muito caro fazer algo assim, e no momento no qual ele também está forçando a barra para conseguir um Prêmio Nobel da Paz, ele fala sobre guerra contra 2 países importantes da região, que são Venezuela e Colômbia. Mais uma vez, ele não falou dos nomes, tá? Mas, para bom entendedor, pinga a letra. Tanguy, diante de tanta confusão, vamos agora para uma nota um pouco mais leve para encerrar o nosso episódio. Vamos para a geleia da Shakira de hoje? Dona Sô, mas vou te perguntar, é leve mesmo? Ou você vai tratar de crimes, de criminalidade, desse tipo de coisa? Me conta aí. Sim. Como é que eu posso colocar? Virou passeio, como diria Galvão Bueno, né, Tanguy? Porque o Museu de Terreau, que fica na Landres, no nordeste da França, perto ali da fronteira com o Luxemburgo, anunciou que cerca de 2.000 moedas de ouro e prata, avaliadas em aproximadamente 90 mil euros, foram levadas do museu apenas poucas horas após o roubo do Louvre. As moedas, que são datadas do período entre 1790 e 1840, haviam sido descobertas durante reformas em 2011. As autoridades afirmaram que a seleção das peças mostra grande expertise dos ladrões, Tanguy. E o detetive de arte, o Arthur Brand, alertou que o roubo do Louvre pode inspirar uma onda de imitações, Tanguy. Veja você, ele destacou que os museus, diferentemente das joalherias francesas, costumam ter, olha lá, guardas desarmados, sistema de alarmes defasados e menor investimento em cibersegurança. Então, Tanguy, é isso. Virou um Deus nos acuda, agora tá todo mundo querendo roubar museu francês porque ninguém dá conta de guardar. A França está em crise fiscal, está sem dinheiro para nada, está sem recursos. E é isso. Temos aqui o risco de uma onda de crimes na França, de um efeito dominó. Então, é chegar lá e pegar, é isso? Aparentemente sim, Tanguy. Eu não estou incentivando ninguém a fazer isso. Quero deixar muito claro. Roubar é errado. Mas o Louvre foi constituído com roubos. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Cuidado, muita calma nessa hora aí. Então, não façam isso, crianças. Por favor, não se sintam incentivados a executar qualquer tipo de furto, roubo ou qualquer coisa parecida em museus franceses. Não cometa crimes, né? Basicamente é isso. Cometer crimes é proibido, não cometa crimes. Daniel Souza, querendo saber mais sobre França, querendo saber mais sobre situação fiscal na Europa, querendo saber mais sobre Estados Unidos, querendo saber mais sobre isso tudo, petcursos.com.br. Você vai entrar lá, vai dar uma olhada no catálogo. É igual um streaming, Daniel. Você entra lá, você vai escolher um curso que você quer e você vai assistir. As aulas sempre são oferecidas em dupla, né? Eu e Daniel Souza. Então a gente acaba tendo uma complementação. A gente usa muito a dinâmica que a gente tem aqui no podcast, lá nas aulas, com os mais diversos temas, sempre com o objetivo de oferecer as aulas que a gente gostaria de ter tido.
caramba, quando eu estava me inteirando sobre o assunto, eu adoraria ter tido essa aula, que vai no ponto, né, que traz contexto, né, que traz com bom humor, né, de forma interessante. Então acessa lá, peticurso.com.br, sempre muito acessível, tenho certeza que você não vai se arrepender. Fica aqui também o nosso agradecimento aos apoiadores e apoiadoras do Petit Jornal, vocês que ajudam a manter esse projeto de pé. Fica o nosso carinho, o nosso abraço, o nosso muito obrigado a cada um de vocês. O Petit é uma mídia pequena, não tem nenhum conglomerado por trás, nenhuma produtora por trás, e por isso a ajuda de nossos apoiadores é tão importante, e por isso registramos aqui o nosso agradecimento a cada um de vocês. Fica também o convite, se você gosta do nosso projeto, se ele faz sentido na sua rotina, considere nos apoiar. No descritivo desse episódio tem várias alternativas, tem a chave Pix para apoiar o Petit Jornal, petijornal.pj@gmail.com. Tem também o link para o Apoia-se e o link para o Patreon. Tenho certeza que uma dessas alternativas será confortável para você. É isso, Daniel Souza. Amanhã estamos de volta para o Petit Invest, às 9 da manhã. Vai para o podcast, como sempre. Nos vemos, um abraço, até a próxima. Valeu! Tchau, tchau. Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Acesse www.petijornal.com.br.